Queridos amigos, mas principalmente queridas amigas da CONADOCA, Congresso Nacional para Donas de Casa. É a primeira vez que eu tenho o privilégio de me contatar com um público tão específico, tão claro, que são as mulheres do Brasil. Como vocês verão, eu tenho um sotaque, eu não sou brasileiro, mas foi por causa de uma mulher que eu tenho esse sotaque que vocês estão vendo agora. Quando eu cheguei no Brasil, vou contar uma coisa, vocês não espalhem, fica aqui entre nós. Quando eu cheguei ao Brasil, muitos anos atrás, minha origem é italiana, fui morar na Argentina por 15 anos, me falaram, eu perguntei, onde que eu posso aprender a falar português? E aí uma pessoa muito despachada, um extrovertido, chegou para mim e me disse, olha, não vai na escola não, a melhor forma que você tem de falar em português bem, começa a namorar uma brasileira. Eu levei o negócio a sério e ele me falou, olha, é baratíssimo, porque você aprende a falar assim sem pagar nada. Isso aí é propaganda enganosa, porque eu estou casado há 30 anos e eu costumo falar que casar com um brasileiro não é tão barato quanto parece, mas isso aqui é uma brincadeira, eu acostumo a quebrar o gelo desse jeito e é um privilégio estar com vocês e com o tema que nós estamos tratando hoje, que é a realização em todas as áreas a partir do seu lar. Eu tenho uma esposa que, embora trabalhe comigo, trabalhamos juntos, nesta instituição que eu tenho o privilégio de ser reitor, ela também é uma tremenda dona do lar, é uma belíssima administradora do lar. E aqui na América não é como no Brasil, morei no Brasil muito tempo, então lá nós temos mais facilidade de ter colaboradoras, pessoas que te ajudem. Aqui tem, mas é extremamente caro e não é um costume você ter todos os dias alguém ajudando no lar. Então aqui a executiva, ela pode ser uma executiva, mas simultaneamente ela passa também a ser uma administradora do lar. Então para você que está administrando o seu lar, mas que está tendo a oportunidade, o privilégio de iniciar um processo desse, o meu abraço desde aqui, da cidade de Orlando, estado da Flórida, dos Estados Unidos da América. E a você, Ana Paula, meu muito obrigado pelo convite. Eu confesso que quando você me convidou, eu me surpreendi, porque falei, CONADOCA, Congresso Nacional de Mulheres que estão no lar, e falei, não, mas que oportunidade maravilhosa de poder impactar essas pessoas, de poder falar com elas, de poder compartilhar experiências e fazer com que elas se potencializem a partir do lar. Porque na realidade quem consegue administrar um lar, quem consegue administrar uma família, filhos, quem consegue educar, ser mãe, pai, muitas oportunidades, sem dúvida nenhuma tem uma matéria-prima preciosa para nós trabalharmos e fazer do seu potencial potência, ou seja, daquilo que você poderia atingir. Muitas vezes eu sou cauteloso quando as pessoas falam, olha, ele tem um grande potencial, ela tem um grande potencial. Eu costumo falar que cuidado em comemorar e se sentir tão prestigiado. Quando nós temos muito potencial, significa que é uma potência que ainda não foi desenvolvida. Então estamos sendo indiretamente chamados de pessoas que não concluíram ou que não fizeram grandes coisas. E eu quero falar que você pode ser potência e transformar o teu potencial em coisas que você possa materializar agora. Nós vamos estar falando sobre SOAR. O que é SOAR? SOAR em inglês, a tradução para o português, é quando você seria decolar, é quando você imprime um voo, você consegue voar, mas principalmente você consegue permanecer no ar. E quando eu falo permanecer, eu dou muito valor, muita importância ao permanecer. Por que eu dou importância? Porque muitas pessoas têm facilidade de voar, mas têm uma facilidade enorme de cair ou não permanecer. O seu voo não é sustentável. E isso, embora algumas pessoas não saibam, isso está vinculado a um processo especificamente ou objetivamente emocional. Então, quando você entende esse processo, você trabalha com suas emoções, mas tudo começa com autoconhecimento. Então, eu te desafio a que você fique comigo nessa meia hora, 40 minutos que nós vamos ter, e que você aproveite. Primeiro que você foque. Senta, presta atenção, deixa teu telefone celular, deixa as coisas que você tiver na mão, a não ser uma caneta para, se tiver algum insight, algum toque, você poder escrever. E vamos ficar conectados.
porque eu estou conectado com você e me sinto honrado, privilegiado de ter essa experiência única e a primeira vez de falar para milhares e milhares de donas de casa que neste momento estão nos assistindo. Então, Ana Paula, parabéns pela sua sacada. O termo sacada não é muito científico, mas é uma verdadeira sacada. Quem viu primeiro, por ter tido essa experiência fantástica e essa sensibilidade de poder juntar todas estas mulheres para poder trabalhar com elas e desenvolver a partir do lá em qualquer área que ela tiver vontade de incursar. Meu nome é Anthony Portigliatti, sou reitor da Florida Christian University. Já falei, estou aqui na cidade da Flórida, na cidade de Orlando, na Flórida, falando com você. E tenho experiência na área de psicologia, tenho formação em psicologia, educação e administração de empresa. Mas em 1999 comecei a trabalhar com coaching e com life coaching, com desenvolvimento de pessoas. Para resumir o que é isso, eu te diria que o coaching é aquele que te dá, é um táxi, ou é um meio de transporte que te transporta do estado atual ao estado desejado. Ele consegue te levar aonde você sonha chegar. Mas se nós quisermos falar numa outra linguagem, eu te comentaria que tinha um velhinho e um jovem pescando. Eles não se conheciam, mas estavam se vendo, e de repente o velhinho joga uma isca e imediatamente pega um peixe enorme. E ele fica bravo e ele solta o anzol e ele joga o peixe na água, e o jovem que estava pescando sem pescar absolutamente nada ficou impactado com aquilo e disse: por que será que esse homem joga um peixe tão grande na água novamente? E enquanto ele está pensando, o velhinho pega novamente outro peixe, só que menor, e ele fica muito feliz. Ele joga na geladeirinha dele, e aí ele fica feliz. E aí o jovem não entendeu nada e falou: eu vou falar com ele. E aí, quando ele decidiu falar com o velhinho, ele vinha caminhando, o velhinho já tinha jogado a isca novamente, pega outro peixe enorme, joga o peixe na água. E aí o jovem chega e fala assim: por que o senhor jogou na água de novo? O senhor não está pegando peixe para comer? Estou. Mas por que o senhor pega o peixe grande e joga na água e o peixe pequeno o senhor guarda? Falou: filho, é simples. É porque a minha frigideira é pequena. E o que eu pergunto para você, neste momento, qual que é o tamanho da sua frigideira? É o tamanho só da sua frigideira física, aquela que você usa para fazer um ovo frito? Ou a sua frigideira emocional, mental, de capacidade de sonhar, e aquelas enormes de paella e tal? Então aqui nós vamos brincar com isso, e o meu objetivo hoje, não conte para ninguém, é ampliar o tamanho da sua frigideira, que você entenda melhor sua casa, que você entenda melhor o seu marido, se o tiver, se não tiver, o próximo que virá, ou aquele que virá, se não tiver marido e tem filhos, para você entender melhor seus filhos, para entender melhor sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Então, venha comigo, fiquemos juntos neste período. Primeiro, nós temos que entender que como funciona como se integram as três palavras que têm feito dos empresários americanos, dos 10 mil maiores empresários, das 2 mil maiores empresas, o que fizeram dele pessoas que se destacaram. No Brasil, quem trabalha com RH, com recursos humanos, são professores, eles falam muito do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Mas o grande diferencial do chá aqui, nos Estados Unidos, é que se trabalhou com porcentagens da importância destas palavras. Então, presta atenção. Normalmente, junto com o conhecimento, vem atitude e habilidade. E as pessoas normalmente não medem ou não pensam qual que é a importância que cada uma dessas palavras tem para si. Então, eu pergunto para você, se as três palavras juntas dão 100%, quanto vale conhecimento para você? Se você me disse, por exemplo, que é 50%, 80%, 30%, o conhecimento, olha, ele choca o que eu vou falar agora. Ele apenas representa 15%, porque 85%
desenvolvimento está atrelado à habilidade e atitude. E habilidade e atitude nada mais é do que comunicação, relações humanas, conhecimento de perfil, mas principalmente o autoconhecimento, que somado com o conhecimento, vão fazer de você uma pessoa extremamente especial. Então, eu posso ter um doutorado, ou 3 doutorados, como eu tive o privilégio de fazer, mas se eu colocar tudo isso no bolso, ele não vale nada. Eu tenho que colocar ele para fora, somar habilidade, somar atitude, então ele vai virar uma coisa muito importante. Agora, como que nós começamos este processo? Primeiro, você está vendo aqui no fundo da tela que nós temos 3 círculos. Nós temos passado, presente e futuro. Nós estamos aqui no presente e nós falamos que nós temos um futuro, mas na realidade 92% do tempo, 93%, tem 2 medidas, diz que nós pescamos constantemente no passado. Então você, sem perceber, quando você menos se dá conta, você está falando do passado. Porque quando eu era, porque quando eu tinha, porque quando meu pai era rico, porque quando eu era casada, porque quando eu fazia isso, porque quando eu fazia aquilo, porque na época que eu ainda trabalhava, porque etc. E nós estamos vinculadíssimos ao passado. Mas se você aproveitar o dia de hoje, você começar a trabalhar no teu autoconhecimento, e você começar a trabalhar nas tuas emoções, e entender a importância que tem você ter qualidade nas tuas emoções, você trabalhar na tua inteligência emocional, aproveitar as palestras que você vai ter neste evento, para valer mesmo, porque vai ter pessoas fantásticas falando de emoções, então automaticamente você reduz este passado e deixa ele muito mais sadio e você projeta todo o teu passado para um futuro muito mais sadio. Essa aqui é a função do coaching. Agora, principalmente, o que nós temos aqui no passado? No passado nós temos fraturas emocionais, deixadas por pessoas que muitas vezes nós amamos, por situações que nós creíamos que eram sadias. Por exemplo, duvido que tenha um pai ou uma mãe que aos 12 ou 13 anos do seu filho diga filho, filha, ou algum familiar seu que diga filha, você tem que arriscar, arrisque. Olha, empreenda mesmo sem dinheiro. Não faça questão de um emprego fixo, seguro. Vai buscar coisas que sejam desafiantes. Normalmente não acontece isso. E junto com esses comentários foram se implantando algumas crenças limitantes que são as que hoje te dão os teus limites. E algumas delas, essas crenças, elas foram fraturas, porque o teu pai ou a tua mãe falava com você de uma forma que você não se sentia confortável, ou porque você teve um companheiro, uma companheira que foi muito dura com você, ou muito duro, ou porque alguém te machucou, ou porque alguém te feriu, ou porque alguém te traumatizou, ou porque alguém abusou, ou porque você teve atitudes que te marcaram, e todas elas estão lá no passado. E lá formaram as fraturas. Quando você vai para o futuro, projeta o teu futuro e começa a trabalhar com ele, se você voltar para o passado e não tiver uma forma sadia, ecológica de administrar as tuas emoções, você pratica uma coisa inconscientemente que se chama autossabotagem, porque você não se permite ser feliz e nós podemos ter alguns milhares de casos. Por exemplo, se você conhecer um pouquinho de futebol ou se você conhecer de moda, e nós falamos de uma das maiores empresárias de moda, das Lu, em São Paulo, a pessoa vai, cresce, ela tem um reconhecimento global, mas ela vai ter um limite onde ela acaba sendo presa, por exemplo. E você diz, por que ela foi presa? Era uma pessoa honesta, eu conheci ela. Mas, lamentavelmente, transcende, ultrapassa o limite e acaba se autossabotando. Se você gostar de futebol, tem o Adriano, jogador de futebol, que era o imperador de Roma. E de repente ele vira para a televisão e ele diz, eu sou da favela. Aonde que ele está hoje? Na favela. E sendo perseguido pelo Ministério Público como um traficante de drogas. Então o que acontece?
O passado guarda coisas maravilhosas, mas também guarda as tuas mágoas, as tuas tristezas, que somente se reduzem a um passado sadio no momento que você trabalha com a tua inteligência emocional. E durante todas as palestras que nós vamos ter nesse congresso, que vai ser maravilhoso para a tua vida, para todo esse movimento, e eu espero colaborar com um grãozinho de areia neste processo, você vai poder trabalhar tudo isso. Mas hoje nós vamos abordar o autoconhecimento. E com quem que você convive? Como que você trabalha com habilidade e atitude? De que forma que você pode desenvolver tudo isso? Então, te convido, vem comigo, fica firme, juntos, e nós vamos fazer desta meia hora um trabalho bem bonito, para que você possa trabalhar no teu desenvolvimento pessoal, para que você entenda o que é diversidade e inclusão, como que você pode trabalhar em equipe, como que você pode melhorar a tua comunicação e relacionamentos, como você pode se integrar com colaboradores, com empregadas, como que pode fazer um processo de seleção de candidatos para emprego, seja você como uma futura colaboradora ou você contratando alguém, como que você pode resolver os conflitos na tua casa, como que você pode entender melhor o coaching, a liderança, a produtividade e desempenho, mesmo estando no teu lar, porque tem produtividade e desempenho. E mesmo para você vender melhor as tuas ideias, ou se você arriscar e quiser empreender e for se tornar uma vendedora de produtos, ou for trabalhar com alguma coisa para aumentar a renda do teu lar, ou se desenvolver, por que não aprender um pouquinho da técnica de todo esse processo? Então nós vamos falar de comunicação. Primeiro, nós vamos entender que apesar de nós termos um estilo predominante, você ter um perfil de personalidade predominante, nós temos pontos que são uma combinação, nós somos uma combinação de 4 estilos. Esta combinação é chamada de padrão de uma pessoa, de personalidade, de perfil. Cada pessoa tem um padrão único, é como se fosse uma datilográfica, como que é? As digitais que nós temos. Nenhum estilo é melhor do que o outro, cada estilo possui uma força, existem enormes diferenças em cada um deles, e as pessoas são muito diferentes e muito mais do que seu estilo, porque aí incluem seus valores, suas crenças, suas experiências, as suas idiosincrasias, estilos, a sua cultura, os impactos que você teve, como foi a sua criação. Se eu te contar a minha, você vai chorar, mas graças a Deus, pela misericórdia dele, eu fui trabalhado nas minhas emoções e eu aparentemente estava planejado para dar errado e não. Eu consegui fazer das minhas dificuldades um trampolim. A minha mãe me conta sempre, minha mãe é viva e veio recentemente de Itália para Orlando, há poucos meses atrás, para morar no empreendimento que nós estamos fazendo. E quando ela me conta como eu nasci, e ela reavivou essa história agora, eu falo, olha como já tinha um propósito na minha vida. Eu não nasci com a cabeça, ou com o bumbum, ou com os pés. Eu botei primeiro as mãos para fora. E o médico puxou meus dedos, e não a minha cabeça. E o médico falou para ela, olha, algum significado tem, porque eu fiz mais de 2.000 partos, mas nunca tive um parto que a criança nascesse primeiro com as mãos para fora e eu pudesse puxar ela como se ela estivesse mergulhando na vida. E eu tomei essa palavra para mim e eu digo, obrigado, Senhor, por me permitir mergulhar na vida com ousadia e fazer com que cada desafio ou que em cada tropeço que eu tive pudesse me sacudir, levantar e fazer disso um trampolim para subir. A comunicação tem tudo a ver com personalidade. Na realidade, nós falamos, porque fulano de tal é chato, porque fulano de tal é não sei o quê, porque a fulana é não sei o quê. Na realidade, nós estamos falando de comunicação. Então, a psicologia, focada nos perfis de personalidade, focada na forma como nós processamos nossas emoções, etc., nossa psique, daí psicologia, não avalia que, na realidade, isto é comunicação, porque o significado de cada palavra está baseado na percepção que as pessoas possuem. Da mesma maneira que assumimos nossa mensagem foi claramente entendida, eu costumo falar que comunicação não é o que eu digo, mas é o que você entende. Se você entendeu, eu me comuniquei correto. Se você não me entendeu, é porque eu não tive a percepção, a clareza, a sensibilidade de me comunicar da forma correta. Então, para nos entender melhor, nós temos que ter, se vocês analisarem uma palavra
que eu diga ou que alguém da sua família diga para você poder ter um significado. E para outra pessoa da família tem outro significado totalmente diferente e pode até ofender. Então, quando entendemos diferentes percepções, os filtros, nós vemos como as duas pessoas podem ter uma conversa e ter opiniões tão diferentes e podemos, ou mesmo dois irmãos que nasceram no mesmo ventre, com o mesmo pai, eles podem ter personalidades totalmente diferentes e entender de forma diferente aquilo que foi dito. Então, os líderes bem-sucedidos, as pessoas da família bem-sucedidas se esforçam para compreender o paradigma de como cada membro da sua família ou da sua equipe podem aplicar o Minimax. O que é o Minimax? É quando nós começamos a minimizar os pontos fracos dos nossos familiares, dos nossos companheiros, dos nossos cônjuges e começamos a maximizar os pontos fortes de cada uma das pessoas. Para entrar na parte de comunicação propriamente dita, eu vou te contar uma coisa que eu gostaria que você escrevesse. Se você puder fazer uma cruz, por exemplo, e você puder, nessa cruz, da forma que está escrito neste quadro, e se a Priscila puder me ajudar e vir bem pertinho de mim, do lado direito, você escreva dominante, extrovertido, paciente e analítico. Então, quando você crê que uma pessoa se comunicou bem ou mal, na realidade você está falando, eu não gosto de como ele se comunica comigo. Por isso que você considera ele uma pessoa desagradável. Por quê? Porque ele pode ser eventualmente muito dominante e você não gosta, ou você também é, e você choca. Ou ele pode ser muito extrovertido, você é analítico e é introvertido e você se incomoda. Mas agora nós vamos quebrar tudo isso e você vai falar de uma forma muito mais clara e vai começar a entender como as coisas funcionam nesta área. Como que é o dominante? Qual que é o perfil do dominante? O dominante é um sujeito direcionado para resultados. Ele fica entediado facilmente, ele gosta de desafios e mudanças, sua avaliação é baseada na lógica, nas realizações e não na lógica, gosta de respostas diretas, detesta indecisões, possui uma autoconfiança elevada, gosta de arriscar, possui uma expectativa em relação aos outros muito alta, ele coloca a pressão, é rápido, é impaciente, ele pode ser enfático e exigente. Ele tem uma gasolina que move ele tem uma força que move ele, que é o resultado, é o controle e o poder. Então, um dominante, ele quer essas três coisas. Ou ele se move num tripé de resultado, controle e poder. Poder, resultado e controle, controle, resultado e poder. E se ele não tiver o poder, ele não produz. E tem mais, se ele não tiver o poder e você não der para ele naturalmente o poder, ele vai dar uma volta, ele vai esperar, vai deixar todo mundo falar e nos 30 segundos finais ele vai tirar da manga uma frase qualquer, uma situação qualquer e ele vai comandar aquele momento. Essa é a característica do dominante. Quais são os desafios que ele tem? Ele pode ser antipático, ele pode ser pressionador, insensível muitas vezes, um pouco rude em falar as verdades, hostil na forma de administrar as situações, agressivo se ele for enfático no seu processo e muitas vezes opina muito. Agora, ele tem fortalezas fantásticas, ele é determinado, independente, ele é produtivo, ele é obstinado, ele é otimista, ele é visionário, ele é decidido, ele é corajoso, ele empreende, ele consegue ver em alguns lugares que outras pessoas não conseguem ver. E o extrovertido? O extrovertido tem uma gasolina diferente. Para ele ser alimentado, ele tem que ter pessoas, porque ele está direcionado a pessoas. E ao mesmo tempo que ele está com pessoas, ele tem que andar com muitas delas, ele tem uma outra característica. Ele tem que ser constantemente validado, ele tem que ter o reconhecimento. Ou seja, se você é uma extrovertida, aquela que fala com as portas, com as paredes, com os amigos, com todo mundo, com certeza você gosta que teu marido venha ou que teus filhos venham e validem, reconheçam, elogiem aquilo que você faz. É a característica do extrovertido. E muitas vezes você encontra um introvertido, um analítico, que ele tem dificuldade de validar. E ele, para não te dar o gosto, não te valida. Consequentemente, você tem, inconscientemente, alguma situação que não te deixa confortável. Essa é
Essa é a gasolina, a motivação, essa é a energia com a qual o extrovertido trabalha. Ele prefere liberdade a detalhes e controle, normalmente ele não é muito analítico, ele usa muito bem a intuição, lado direito do cérebro, é simpático, é amigo, usa bem a linguagem verbal, ele sabe o que você quer ouvir, é confiável porque ele é um amigão, é persuasivo e carismático, ele age por impulso e emoção, primeiro ele faz, depois ele pensa, ele é autoconfiante, ele se autopromove, ele fala, olha, pode bater palma, fui eu mesmo, ele não tem problema nenhum disso, é muito entusiasmado e encoraja a tomada de decisões em equipe. Ele tem alguns desafios, por exemplo, ele tem um desafio de força de vontade, ele muitas vezes é muito inquieto, é desorganizado naturalmente, não é confiável com relação a horários, porque ele compete com Deus, ele pensa que ele é onipresente, então ele marca simultaneamente 4 ou 5 eventos com pouquíssima diferença um ao outro e ele tem dificuldade para chegar em todos eles. Mas é uma pessoa do bem, uma pessoa amiga, uma pessoa disponível. É indisciplinado, é inconveniente muitas vezes, porque é um pouco barulhento, ele chega nos lugares e ele tem uma tendência natural. Ele crê que todos os eventos começam quando ele chega. Então, ele chega com meia hora de atraso, já todo mundo começou, mas ele chega como se tivesse começado naquele momento. Uma característica do extrovertido sem flexibilidade, porque ele é muito egocêntrico. Agora, ele tem vantagens fantásticas. Ele é introvertido, são grandes vendedores, são grandes comunicadores, são ambiciosos, são calorosos, eles são rapidamente responsivos, eles têm compaixão pelas pessoas, choram juntos, riem juntos, tirar o que ele tem, é amigo, ele é muito entusiasta. E o paciente? O paciente tem uma outra energia que o move, uma outra gasolina. Ele gosta de eficiência e planejamento. Ele não gosta de conflito. Então, se você quer ver um paciente feliz, não gere conflitos com ele, ele gosta de eficiência e planejamento, e ele tem que ter uma ordem, porque é como se tivesse uma engrenagem funcionando. Ele é tendencioso a relacionamentos profundos, não gosta de mudanças de última hora, não mude aquilo que você combinou, não mude o cardápio que você combinou com ele, faça aquilo que você tratou com ele. Ele não gosta de conflitos, é um pacificador nato, é muito bom ouvinte, gosta de se identificar com a empresa, deseja paz e harmonia, busca lealdade, gosta da atmosfera calma e relaxada, se importa com a equipe e é muito metódico. Então, se você quiser ter um bom relacionamento com o paciente e você combinou com ele que você vai comer comida japonesa, vá comer comida japonesa. Não mude com ele o cardápio de última hora. E se você sabe que ele gosta e ele está esperando que a quarta-feira tenha feijoada, invista nessa quarta-feira, invista nessa feijoada, porque com certeza você vai deixar ele feliz. Mas se na quarta-feira, que ele está esperando aquele dia, ou no sábado, você mudar o cardápio e falar, não, hoje é vegetariano, com certeza você vai deixar um paciente infeliz, porque ele já planejou, ele já está saboreando aquele prato com dias de antecedência. Ele tem desafios, ele é muito conformista em algumas coisas, apático, lento para tomar decisões, é um pouco espectador, inseguro, inflexível, é um pouco dependente das pessoas, indeciso em algumas coisas, imperturbável quando ele está certo que está correto. Mas ele é calmo, ele é manso, ele é apoiador do teu trabalho, respeita as pessoas, respeita o coração das pessoas, não invade, é diplomático, é disposto, é prático, é confiável, é um pacificador nato, ele é um embaixador natural a partir do momento que ele nasce. E o analítico? Bom, o analítico se move por outros fatores motivadores. Ele é muito organizado. E para você deixar um analítico feliz, ele tem que ter um processo, tem que ter um lado perfeccionista, tem que ter um lado organizado. Ele tende a ser perfeccionista, é sistemático no relacionamento, tem dia e hora para tudo, valoriza a verdade, a precisão, exige um alto padrão de si mesmo e dos outros, tem a tendência a se preocupar, ele veio preocupado desde pequenininho. Eu tenho um grande amigo no Paraná,
o pai dele, ele é um reitor universitário e o filho dele tem 7 aninhos. E recentemente ele esteve aqui em Orlando, nós estávamos juntos, jantamos juntos, e aí veio o Beto, que é o apelido dele, e falou assim: pai, eu vou poder morar em casa quando eu fizer universidade? Porque eu não gostaria de morar na universidade. Ou seja, que ele tem 7 anos, já está preocupado onde que ele vai morar quando estiver fazendo universidade. E a segunda coisa: pai, eu vou ter mesmo que fazer o serviço militar? Já está preocupado aos 7 anos com o serviço militar, porque é uma tendência natural dos analíticos. Então, quer saber todos os mínimos detalhes, suas decisões são baseadas na lógica, não expressa sua opinião, ao menos que tenha certeza daquilo que faz, é muito consciente, busca qualidade, é racional e traça planos para resolver os problemas. Esse é o analítico. Agora, os desafios: nem sempre bem-humorado, ele tem um espírito crítico, muitas vezes muito negativo, porque ele para na paralisia do análise, rígido com ele próprio e não admite muitas vezes a criatividade no processo, se torna indeciso, é um pouco legalista, vingativo e muitas vezes vingativo, sutilmente vingativo, e um pouco teórico, muitas vezes quando ele fica planejando teoricamente sem partir para a prática. Mas ele é diligente, persistente, perseverante, consciente, leal naquilo que ele faz, idealista, organizado, se autodisciplina, tem autorresponsabilidade e é muito sério naquilo que ele empreende. Eu queria que você viesse junto comigo para você entender como que nós podemos medir isso, como funciona isso. Então, por exemplo, aqui nós temos uma das 12 folhas de um perfil de personalidade, que eu te incentivo e te desafio a que você faça. Procura a Ana Paula, procura o Luiz Paulo, procura a Thaís, o grupo que vai estar conosco de Brasília e de outros lugares, porque isso é uma coisa que nós fazemos profissionalmente para que você conheça, para que conheça teu filho, teu esposo, para que você entenda como que você pode potencializar a tua vida. Quando você responde essas perguntas, automaticamente nós damos um perfil com 12 páginas que descreve você de uma forma incrível. Então essa pessoa, por exemplo, ela é extrovertida, que é onde está o verde, ela é dominante, ela é impaciente e ela não é analítica. Aqui é a linha de equilíbrio. Isso aqui é a linha de equilíbrio. E aqui mostra a linha de flexibilidade, que a pessoa tem para conseguir conviver com as outras pessoas. Então, esta pessoa, que é extrovertida e dominante, pelo fato de ela ser impaciente e não analítica, ela tem um comportamento. Você também, da mesma forma, você tem um comportamento. Se você for dominante, eu já te falei qual que é a característica. Agora, o que você tem que entender é qual que é a característica das outras pessoas da tua família para ver como você consegue conviver com elas. E se você, como administradora do teu lar, você tiver uma colaboradora, você tem que entender qual que é o perfil desta colaboradora. Para quê? Para que você consiga potencializar o perfil dela, o comportamento dela, ter um relacionamento muito melhor e fazer com que a pessoa produza muito mais. Então, vamos entender um pouquinho as pessoas. Primeiro, é fundamental que você celebre a individualidade de cada pessoa. Do teu esposo, dos teus filhos, das pessoas que você se relaciona, da tua família. Porque normalmente nós queremos transformar, converter as pessoas ao nosso perfil. E você não ajuda essas pessoas a crescer, nem você cresce. Porque aí nós vamos aprendendo muito mais a cada dia de cada uma delas. Existem pessoas com as quais você se dá bem ou mais facilmente do que com as outras. Quando você interage com as pessoas que compartilham o seu estilo, você parece que entra em sintonia, em rapport, e você desenvolve uma afinidade imediata. Mas quando nós não temos isso claro, nós podemos fazer com que nós andemos apenas com pessoas do mesmo perfil, iguais que nós, porque nós nos privamos da diversidade e da inclusão. E tem uma regra de ouro, que foi lá em 1901, lançada por Dale Carnegie. Tem um livro maravilhoso que, se você quiser ler, eu te desafio, muito baratinho, vale a pena ler, ele vai te agregar muito valor, se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios,
O autor se chama Dale Carnegie. Ele falava que nós temos que tratar as pessoas da maneira que você gostaria de ser tratado. E é uma meia-verdade, porque na realidade hoje se usa a regra de Pratina. E a regra de Pratina é tratar as pessoas da forma que elas gostariam de ser tratadas. Por exemplo, a minha esposa é paciente analítica, introvertida, não dominante. Eu sou autodominante, autoextrovertido, impaciente, não analítico. Então, para mim, às 10 horas da noite, a noite está começando. Eu não tenho problema nenhum de ficar até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E se você vier com uma ideia boa, um projeto ou alguma coisa que me desafie, eu sou capaz de pegar um avião na hora, pegar um carro na hora e ir embora. Em compensação, minha mulher, às 10 horas da noite, ela está sentada com você e de repente você vê que ela está com os olhos abertos, ela está te olhando, mas ela não está te vendo mais, porque ela já viajou e ela já está por Havaí, Pequim, Istambul, porque ela já foi embora. Por que ela foi embora? Porque ela consegue, a bateria dela vai até um determinado horário. A partir desse horário é um esforço sobrenatural poder ficar acordada. Então, se eu tratasse ela como eu gostaria de ser tratado, ela não dormiria, ela dormiria 4 horas por dia, como eu durmo, ela não teria problema, ela acordaria todo dia às 6 horas da manhã, ou se acorda 3 horas ou 4 horas da manhã, ficaria com o celular como eu fico, mandando mensagem, porque tem um monte de e-mails acumulados. Então, se eu quero ver ela feliz, eu tenho que tratar como ela gostaria de ser tratado. Eu sempre conto que a minha esposa, sendo paciente, ela tem uma característica. O paciente gosta de validar as coisas, que validem as coisas. Ela que gosta de se sentir segura. E todo dia, 15 para as 9, nós começamos a trabalhar juntos às 9 horas da manhã. Mas quando eu falo todo dia, não estou exagerando, é todo dia. Ela sai do closet, no bom sentido da palavra, e ela fala, amor, o que você acha melhor? Esse sapatinho marrom ou esse sapato bege? E no começo do meu casamento, com a sutileza que me era peculiar, assim, de um elefante numa loja de cristais, eu falava, Fernanda, o que for, nem que for havaiana, agora. Tem que ser agora. Mas aí eu fui para a parte de psicologia, desenvolvemos o SOR. E como que hoje? Já totalmente domesticado. Ela me perguntou, hoje de manhã, amor, o que você acha melhor? Eu ponho isso ou ponho aquilo? Por uma blusa. E eu falei, e aquela outra que você tem? Ah, é verdade. Então ela vai lá e põe a outra. E aí, rapidamente eu vou, e em 4 minutos na cozinha eu faço um sanduichinho grelhado, com queijinho derretido, um café expresso que ela ama, e quando ela saiu já está pronto, e eu posso pedir durante o dia o que eu quiser, que eu estou garantido. Porque com 4 minutos você deixa a outra pessoa que está tratando como ela gostaria de ser tratada, feliz. É muito simples. E você pode começar isso hoje na tua casa. Não quero falar que você tem que abdicar dos teus desejos, que você tem que abdicar daquilo que você gosta, não. Mas você pode flexibilizar. Então as pesquisas mostram que, embora cada indivíduo tenha uma personalidade singular, a maioria dos comportamentos podem ser sistematicamente moldados. Quer dizer que, embora eu seja dominante, eu posso trabalhar com isso. E eu estou fazendo isso. Então eu sou dominante, sou extrovertido, mas como que eu posso ser tão dominante com filhos formados, com doutores já, com advogados como filhos? Eu não tenho mais como, hoje, querer dominá-los como quando ele tinha 10 anos. Então hoje, aos 59 anos, eu engulo muitos sapos. De vez em quando as patinhas do sapo ficam para fora, então você ajeita eles e tal, porque, não estou falando deles, dos meus filhos, estou falando de pessoas, porque você como dominante tem o costume de ficar batendo muito pesado nessas coisas. Mas a flexibilidade faz com que você comece a se ajustar a diferentes perfis. A personalidade do indivíduo influencia a sua relação com as outras pessoas. Agora, quando você adapta os padrões, flexibiliza os padrões,
com a tua família, com teus companheiros, você reduz as tensões em todos os relacionamentos. Então é importante reconhecer quando o estilo de alguém não corresponde ao seu. Você não pode mudar seu próprio estilo, mas você pode adaptar, flexibilizar, ajustar o seu perfil para que você consiga conviver com as pessoas, mesmo elas sendo antagonicamente diferentes. É o meu caso com a Fernanda, é o meu caso com o Bruno, meu filho menor, que é muito meigo, ele é macio, ele é paciente, ele é analítico. E eu, como dominante, flexibilizo, mas ele também flexibiliza e a gente tem um relacionamento maravilhoso. Se ama de paixão, é uma pessoa em quem eu confio, meu filho maior também, mas todos nós ajustados pelos perfis de personalidade. A palavra da próxima década, você pode escrever, e você não vai esquecer isso que eu vou falar agora, se chama flexibilidade ou flexibilização. As pessoas que forem flexíveis, as que tiverem a capacidade de reação mais rápida, as pessoas que elas entenderem que a resiliência nada mais é do que a capacidade que ela tem de suportar um tranco e voltar ao normal, vão ser as que vão vencer. Se você, minha querida amiga, não importa se hoje você está se sentindo talvez não tão feliz por ser apenas dona de casa, embora haja uma das funções mais nobres e maravilhosas que existem, principalmente se você tiver filhos. Porque nada vai compensar ou nada vai acontecer de melhor para seu filho do que esse amor que você está dando para eles, do que esse cuidado que você tem com eles, do apoio que você está dando para eles. São milhares e milhares de horas de economia que você faz em psicólogo no futuro. Pode acreditar nisso. Além de tudo, um grande investimento. Então, a flexibilidade faz com que é a habilidade de variar o próprio comportamento de modo a assegurar as reações das outras pessoas. E, no mínimo, você tem que ter 3 escolhas comportamentais em cada situação. Isso aqui é uma prova psicológica que mostra que nós temos a capacidade, quando desenvolvidos, quando flexibilizados e quando desenvolvemos a inteligência emocional, nós sempre temos 3 caminhos, 3 alternativas comportamental para lidar com as pessoas, seja ela família ou não. Quando você não tem flexibilidade, quando você não conhece de perfis e quando você não se conhece, então você tem dificuldade de ter. Você tem só uma, porque não tem jogo de cintura. A outra definição fala sobre a habilidade de reconhecer que as necessidades dos outros são tão importantes quanto as tuas. E uma qualidade importante na capacidade de ajustar o seu comportamento conforme a situação em que você está. Um bom grau de flexibilidade é algo extremamente importante, sendo um dos principais atributos das pessoas que conseguem resultados expressivos. Então, é uma forma de medir a inteligência emocional de uma pessoa, o grau de flexibilidade que ela tem. Agora, fazer com que a diferença seja de benefício e não contra você. Como que nós fazemos isso? Primeiro, nós temos que entender que quando nós temos a flexibilidade, nós estabelecemos rapport. E aí passamos a nos comunicar melhor, senão você passa a se comunicar mal. E aí você começa a encontrar menos dificuldades para o entendimento com as pessoas. Agora, se você for uma dominante, qual que é o teu perfil como líder? Ou se teu marido for um dominante, como que é o perfil como líder? Primeiro, você se sente confortável no papel de uma liderança. Você toma decisões rápidas, deixa claro o papel de cada liderado, aceita desafios, cresce em momentos de mudança e crise. Agora, cautela. Se você não for flexível, se você não desenvolver a tua inteligência emocional, você vai se tornar intimidadora, insensível, impaciente e muito mais preocupada com o resultado do que talvez com teus filhos, com teu marido, com as pessoas que estão ao teu redor. E o extrovertido? Se você tiver um marido extrovertido, por exemplo, primeiro ele mantém uma política de portas abertas. Ele dá atenção aos liderados, inspira e motiva os seus liderados, sua família. Ele faz vários comentários positivos e construtivos, mas se ele for inflexível, ele é desorganizado, não é confiável em cumprir seus compromissos, muito mais preocupado em manter as pessoas alegres do que alcançar as metas e, com certeza, ele vai trazer algumas surpresas porque o comportamento dele não é tão equilibrado, tão linear. O paciente, ele é um bom ouvinte,
ele é empático e sensível com as necessidades das pessoas que ele lidera, seja família ou parte profissional, aprecia seus liderados, valida eles com frequência, consistente no estilo de liderança, processo de comunicação, ele processa as comunicações de forma metódica, mas muitas vezes ele é indeciso. Você vai achar que ele está lento para tomar as decisões, é indireto em dar decisões, se recusa a abordar questões difíceis, ele não confronta, ele hesita em implementar mudanças. E o analítico, ele é objetivo e justo para com todos, desenvolve processos lógicos, capaz de manter confiança, detalhista quando atribui funções, mas se ele é demasiado perfeccionista, difícil de cumprir normas e prejudica a criatividade por causa do desejo de manter as regras e normas. Quando essas pessoas, ou quando você está em conflito, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando você está em conflito, se você for dominante, o dominante demanda, ele se torna extremamente assertivo, autocrático, inflexível, exageradamente controlador, perde a força de vontade, tentativa de impor emoções e pensamentos nos outros. Assim quando está em conflito, quando está em choque. E o extrovertido, como que ele faz? O extrovertido, ele ataca emocionalmente as outras pessoas e suas ideias. Usa condenação e empurra as outras pessoas para o descrédito. Fala para as pessoas por ela como se o sentimento das outras estivesse no controle dela. O paciente não, o paciente evita, ele é menos assertivo, mantém os pensamentos para si mesmo, mais controlado, extrai das pessoas o melhor ou das situações indesejáveis, planeja o próximo passo. E o analítico, ele cumpre, ele cede para manter a paz, ele reduz o conflito, demonstra concordar com os outros, tolera mesmo que não concorde com elas, deseja salvar o relacionamento, mesmo que se sinta ferido. Aqui vou fazer o primeiro encerramento. Eu gostaria de falar mais sobre autoconhecimento e alta performance, mas eu quero que um próximo convite da Ana Paula para participar do segundo congresso seja feito, porque eu quero de uma forma ou de outra também impactar tua vida, fazer diferença. Essa pequena amostragem de comportamentos, eu vou pedir para a Ana Paula que deixe disponibilizada para você poder assistir na hora que você quiser. E deixo aqui o meu abraço para você, principalmente entendendo que todos nós podemos viver de uma forma muito melhor, muito mais saudável, muito mais amigável, entendendo que a vida é muito mais gostosa do que muitas vezes nós fazemos, entendendo que Deus tem um propósito na tua vida e que com certeza você pode fazer do relacionamento com teu marido, com tua esposa, caso você seja um homem e esteja assistindo agora, ou com teus filhos, uma vida muito melhor. Eu creio que você pode fazer do teu lar uma plataforma de lançamento, não apenas tua em todas as áreas, mas uma plataforma de lançamento para teus filhos, para teu próprio marido, porque eu não conheço nenhum marido que seja próspero, que progresse, que realmente faça a diferença na vida, que não tenha por trás, ou que não tenha ao lado, ou que não tenha na frente, uma mulher capaz, uma mulher sábia, uma mulher que edifique seu lar, que seja a coluna do seu lar. E eu posso falar isso por mim mesmo, porque tenho esse privilégio. E a você, mulher, eu dedico o meu carinho, dedico o meu abraço. E eu vou encerrar assim, te contando uma historinha. Na Itália, numa cidade onde minha mãe morava, em Frascati, que tinha um rei muitos anos atrás, muito sábio. E as pessoas desafiavam ele com perguntas difíceis e o rei sempre respondia com uma sabedoria enorme. E dois moleques, dois jovencinhos falaram, nós vamos pegar o rei e ele não vai saber responder. E nós vamos ridicularizar o rei. Então eles combinaram que eles iam pegar um pássaro na mão, vivo. Se o rei falasse que o pássaro, iam perguntar para o rei, seu rei, esse pássaro está vivo ou está morto? Se o rei falasse que o pássaro estava vivo, eles apertavam, esmagavam e iam mostrar que o pássaro estava morto. Se o rei falasse que estava morto, eles iam deixar voar e mostravam para o rei que o pássaro estava vivo.
Assim o fizeram, foram à praça pública. Seu rei, nós temos aqui um pássaro na mão. E nós queremos perguntar para o senhor se esse pássaro está vivo ou se esse pássaro está morto. O rei olhou para os dois, encolheu os ombros e humildemente falou para eles assim: a vida desse pássaro está nas suas mãos. E o que eu quero te falar agora é que o SOAR, o perfil de personalidade, a potencialização da tua vida está nas tuas mãos. Você que vai determinar se hoje, se durante este evento, este congresso, você deixa o pássaro voar e você vai junto para teus sonhos, para realmente alcançar novas expectativas, para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, ou se você simplesmente vai ouvir, vai deixar as coisas do jeito que estão, vai continuar tratando todo mundo da mesma forma ou inflexibilizando o teu comportamento, como algumas vezes você já fez. Seja qual for tua decisão, que Deus te abençoe. E aqui em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, você tem uma casa amiga. Até o próximo congresso. Obrigado, Ana Paula, e estamos juntos.